Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e Dom Petrini, que está falando para comentar a Santa Liturgia do dia 13 de janeiro, quarta-feira, dia em que a Igreja festeja Santo Hilário, bispo na cidade de Poitiers, na França, e foi um grande batalhador e passou os últimos anos de sua vida em exílio. A primeira leitura continua nos apresentando a carta aos Hebreus, com uma clareza impressionante a respeito da figura de Jesus como Filho de Deus. Diz assim: afinal, Jesus não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Quer dizer, Deus quis colocar-se em contato direto conosco. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus. Pois, tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Quer dizer, Jesus então é o próprio Filho de Deus que vem na nossa condição carnal, na nossa realidade humana, para poder tudo compartilhar e, a partir desta identificação, conseguir nos apoiar, nos ajudar, porque ele sai vitorioso das tentações, por exemplo, mas ele sai vitorioso em tudo, é vitorioso inclusive sobre o drama da morte, e então nos ajuda a enfrentar a nossa própria morte quando chegar o momento com uma liberdade maior, sabendo que não vai ser a destruição de tudo, mas a porta estreita pela qual devemos passar para ter acesso à vida definitiva junto do Pai. E o Evangelho é o Evangelho de São Marcos, que também nos relata os primeiros milagres de Jesus, os primeiros encontros na sua atividade pública. É logo no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos que nos é relatado este trecho. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-lo. Eu gosto muito deste trecho do Evangelho porque nos fala muitas coisas. Em primeiro lugar, da atenção que Jesus tem a cada pessoa. No caso, entraram na casa de Pedro e André, e a sogra de Pedro estava com febre. E Jesus, segurando a mão dela, a curou daquela febre. Naquela época que nem aspirina tinha, a febre desapareceu. Mas aquilo que me impressiona sempre muitíssimo é o que vem depois. Ela começou a servi-los. São poucas palavras, mas devemos imaginar o que aconteceu. Que a sogra levantou da cama e pediu para Jesus e Pedro e André e Tiago, que estavam ali, de sentar-se. Quem sabe passou um pano naquelas cadeiras que deviam estar sujas, porque ela estava de cama, então devia ter migalhas caídas. Ela não tinha passado nem a vassoura por causa da febre. E disse: senta aqui, Senhor. E depois foi buscar alguma coisa para comer, alguma coisa para beber. Tomaram um lanche, e enquanto ela o servia, saía dali, daquela sala, poderemos dizer assim, onde estavam sentados para ir buscar coisas, quem sabe no porão. Todas as casas antigas tinham um porão como um lugar mais fresquinho para guardar as coisas, os alimentos, já que não tinha geladeira naquela época. Então, Jesus e os dois irmãos, Simão, Pedro e André, e Tiago, que também estava junto, deviam ficar olhando para Jesus e deviam estar ali atentos
a ouvir o que ele falava, e certamente devia estar falando do reino de Deus que estava chegando através dele, porque ele era o portador de uma maneira nova de viver e de relacionar-se e de planejar o futuro e de usar a nossa inteligência. Que coisa impressionante! E eles deviam ficar maravilhados e admirados. E o que isto nos diz? Nos diz que entre Jesus e aquelas pessoas se estabeleceu um relacionamento de familiaridade. Uma familiaridade, quer dizer, relacionamento como numa família, sentados à mesa e comendo um lanche, tomando uma bebida, quem sabe se era um suco de fruta ou uma água fresca, mas uma forma de convivência semelhante àquela convivência que nós temos em nossa casa. É assim que nós podemos buscar sempre mais o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. E depois disso, o Evangelho fala que levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio, e a cidade inteira se reuniu na frente da casa. E Jesus curou muitas pessoas. E depois, de novo, o Evangelho nos apresenta alguns versículos de extraordinária beleza. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Em primeiro lugar, Jesus foi rezar. A oração acompanha sempre Jesus. Em todas as circunstâncias, sempre os evangelhos colocam esta nota. E Jesus se retirou num lugar apartado para rezar. Ele sempre buscando um lugar mais silencioso, de deserto. Mas agora veja também o que estava falando aqui o Evangelho. Jesus levantou-se, quer dizer que estava deitado. Estava deitado na casa de Pedro. E certamente não devia ser uma casa dessas grandes, com quartos para hóspedes, não existia isso. Devia ter colocado uma esteira no chão para encostar o corpo e descansar. E ainda de madrugada, então ele levantou-se. De novo esta familiaridade, uma presença de Jesus ali, deitado numa esteira, enquanto os outros também estavam deitados ali por perto, em outras esteiras, para passar a noite. Quer dizer que Jesus não fica somente no sacrário, ele é uma presença que nos acompanha em todas as circunstâncias da vida. Tomar um lanche e deitar para descansar. E depois, quando saíram para procurar Jesus, disseram: todos estão te procurando. Que maravilha! Todos estão procurando o Senhor. Até mesmo aqueles que falam mal dele e o agridem e se declaram sem religião. Porque todos necessitam de alguém que tenha este olhar de compaixão, que vai até o fundo do coração para abraçar cada pessoa. Então, é assim que nós podemos entrar sempre mais num relacionamento de familiaridade com o Senhor Jesus, para que possamos experimentar como sua presença nos muda o nosso coração, muda a nossa inteligência, muda a maneira de tratar as outras pessoas, de conviver e de ir cuidando das tarefas do nosso dia a dia, sempre com esta presença no rabo do nosso olho, do Senhor aqui, como esta companhia que me renova e fortalece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, caro irmão, caríssima irmã.